Deus abençoe o seu dia. Este é o dia que o Senhor fez. Mais um domingo pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero cumprimentá-los, dizendo que é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o seu irmão, Pastor Lucas, e estamos aqui pela graça de Deus para mais um estudo bíblico, mais um estudo da Palavra de Deus. E neste trimestre estamos estudando os temas escatológicos. É isso mesmo, os temas que abordam o fim de todas as coisas, e estes assuntos estão revelados na santa e gloriosa Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de fé, de regra, de prática, de conduta, de inspiração, é a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que iremos comentar aqui hoje, usando o nosso manual Fundamento Bíblico, que em hipótese alguma substitui a Bíblia Sagrada. Isso aqui é muito importante eu observar e dizer para você que está me acompanhando aí do outro lado da sua tela. Você que assiste no seu smartphone, no seu tablet, no seu notebook, no seu PC ou em qualquer outra tela, seja pequena ou grande, Deus abençoe você. Não troque a Bíblia Sagrada por qualquer material que seja. Nós não temos em nenhum momento a intenção de substituir a Bíblia pelo manual Fundamento Bíblico. Ah, pastor, mas e a Bíblia? O texto bíblico está transcrito aqui no nosso manual. Você que tem a sua Bíblia Sagrada aí, coloque-a ao lado do seu manual e vamos estudar a palavra de Deus. Caso você esteja me assistindo, me acompanhando no seu local de trabalho ou no ônibus, no trem, no metrô, não se preocupem. Temos a leitura bíblica escrita aqui em nosso manual, tá certo? E hoje vamos para a página 50, né? Página 50 do nosso manual do aluno. Você que já tem o seu manual, acompanhe conosco a lição de número 7, que tem como título Sardes, a igreja morta. Que coisa terrível! Uma igreja morta? Pois é o assunto de hoje. Sardes, a igreja morta. O texto áureo diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Isso está em Efésios capítulo 5, versículo de número 14. Somente o Espírito Santo pode reavivar a igreja e levá-la a posicionar-se como agência por excelência do reino de Deus. Essa é a lição aplicada. A lição de hoje falará sobre como podemos ser reavivados e levados a um posicionamento de excelência para o reino de Deus, o nosso Senhor. Eu quero lembrar a vocês que também nós temos a meditação diária. O que é a meditação diária? São passagens bíblicas, versículos bíblicos para serem lidos e estudados diariamente. Por exemplo, hoje, domingo, nós vamos ler Romanos 6:3 ao longo do dia. Segunda-feira, leremos João 17, verso 2 e Atos 3, versículo 15, que diz que o autor da vida é o Senhor Jesus. Na terça-feira, leremos Gênesis, capítulo 1, versículo 3, Lucas 1, 35 e João 3, versículo 5. Observaram? Nós estamos levando você para a Bíblia, para a palavra de Deus. Na quarta-feira, 1 de Pedro 1, 17 ao 19. Na quinta, Apocalipse 3, verso 3. Na sexta, Jeremias 48, verso 10. E no sábado, Efésios capítulo 5, versículo de número 23. Bom, apresentada a meditação diária, para vocês acompanharem,
durante toda esta semana, vamos aqui para a leitura bíblica em classe, que está em Apocalipse, capítulo 3, versículos 1 ao 6, que diz: Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Seja vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberá a hora que sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos santos anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Olha que bênção, queridos irmãos, o texto da palavra, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, trazendo um alerta à igreja de Sardes. A igreja em Sardes, como diz a introdução ao comentário, ela foi morrendo aos poucos até esvaziar-se por completo do Espírito Santo. Agora, já não passava de um cadáver. A igreja é um corpo. A Bíblia diz que nós somos membros deste corpo. E quando a igreja vai enfraquecendo, e quando eu falo de igreja, não me refiro às denominações, me refiro aos crentes, me refiro a todos nós, eu, você. Será que nós estamos vivos ou mortos? Ora, nós precisamos examinar a nós mesmos. Não, 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 não. Não me examine. Eu também não devo examinar você. A Bíblia nos ensina que examine-se, pois, o homem a si mesmo. No decorrer dessa exposição, teremos aqui alguns elementos que nos apontarão ou nos darão indicativos de que alguma coisa pode estar errada aí na nossa vida espiritual. Olha, aos olhos humanos, né? Essa igreja em Sardes, ela parecia bem viva. Você já viu hoje na atualidade, né? As pessoas maquiam os defuntos e alguns até parecem que estão vivos, bem maquiados, com pinturas, e às vezes parece que aquela pessoa está dormindo no caixão, mas é pura maquiagem. Pessoas bem maquiada e vestida, ricamente, impressionava por sua vida sem vida. Era a igreja de Sardes. Ela já começava a cheirar mal. Um cadáver cheira mal. E não adianta maquiar, vesti-lo bem e deixar ali bonitinho, como se estivesse dormindo, porque vai passar um dia e vai começar a cheirar mal. É isso mesmo, o pecado cheira mal. Não adianta colocar roupa de crente, paletó e gravata de obreiro, saia e vestido de crente, e Bíblia de crente, e ir com os crentes para a igreja de crente, se nós não estamos vivos na presença de Deus. Vejam, a Bíblia Sagrada nos mostra que a igreja de Sardes tinha nome de que estava viva, mas estava morta. A cidade de Sardes, por estar situada a 500 metros acima do nível do mar, considerava inexpugnável, quer dizer, uma cidade inconquistável, uma cidade fortaleza, né?
ela orgulhava-se, perdão, também dos seus fabulosos tesouros. A abundância vinha em parte do rio Pactolos, né, que fornecia ouro e prata em grande quantidade, e também suas águas de tão excelentes eram tidas como indispensáveis à saúde. Então, você pode estudar com calma sobre a cidade de Sardes. Faça uma pesquisa, anote aí, pesquise sobre Sardes, a cidade de Sardes. Entenda que nos tempos do apóstolo João, esta cidade era muito importante, era uma das cidades mais relevantes da Ásia Menor, tinha uma grande importância por muitas questões que enriqueciam e a tornavam uma cidade rica. E a igreja? A igreja que foi fundada provavelmente pelo apóstolo Paulo, a igreja em Sardes, exalava abundante vida. De um amontoado de gente oriunda de várias etnias, o Espírito Santo batizou a todos no corpo de Cristo. Como diz Romanos capítulo 6, versículo 3, esses crentes foram mergulhados, imergidos no corpo de Cristo. Eles passaram a fazer parte do corpo de Cristo. Agora, queridos irmãos, não demorou muito. Sardes começou a necrosar-se. Morria e não percebia que estava morrendo. Assim, alguns crentes da atualidade estão morrendo e não percebem que estão morrendo. Estão morrendo espiritualmente, estão necrosando, estão, infelizmente, decompondo-se espiritualmente. Veja, queridos, em Apocalipse 3, versículo 1, eu sei as tuas obras, tens nome de que vives e está morto. Você que me ouve, que me assiste, que me acompanha, será que nós estamos vivos ou será que estamos mortos? Uma pessoa morta não esboça reações. Uma pessoa morta não chora, não sorri, não se alegra, não tem sentimentos. Assim, algumas pessoas se encontram em nossas congregações. Parecem zumbis, só glorificam se o pregador disser, só aplaudem se alguém falar, só vão aos cultos se alguém assim o exigir, só fazem alguma coisa se for para receber uma recompensa, uma bênção, uma vitória ou coisas dessa natureza. Será que nós não estamos nos comportando como cadáveres espiritualmente? Deixando a nossa vida de oração, deixando a leitura bíblica, deixando o culto a Deus de lado, é de se pensar. Sardes agora vivia de aparências. Quantas pessoas vivendo de aparência, que ajoelham, mas não têm comunhão com Deus, que aplaudem, mas a sua mente e o seu coração estão longe de Deus, que vão até os cultos, mas vão aos cultos para conversar, vão aos cultos para rever amigos, vão aos cultos não para cultuar ao grande trino Deus, mas infelizmente vão ao culto por pura religiosidade ou às vezes meramente por costume de não ficar em casa e irem aos cultos, se reunir com a igreja sem ser igreja. A liturgia até lembrava o cenáculo, mas não passava de uma bem ritmada marcha fúnebre. Esse é o retrato de algumas igrejas. Mais parecem um velório, mais parecem um cemitério do que uma casa de adoração. Mais parecem, queridos irmãos, um necrotério do que uma casa onde habita o Espírito Santo de Deus, onde manifesta a graça do Espírito Santo. O culto a Deus precisa ser alegre, vibrante, vivo. O culto a Deus precisa, sim, ser um culto agradável ao Senhor, onde oferecemos os nossos corpos
em sacrifício vivo. Não um corpo, um culto morto, não, mas um culto vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional, como diz o apóstolo Paulo, e racional tem a ver com raciocínio, entendimento, sobriedade, sabermos o que estamos fazendo e o porquê estamos fazendo. Por que estamos aqui? Por que estamos no culto a Deus? Apenas porque alguém está indo e vamos acompanhar essas pessoas? Fica aí essa reflexão. Observe, queridos, que a igreja em Sardes, o Senhor se apresentou como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Dessa forma, o Senhor realça a ação plena do Espírito Santo na igreja. Esse Espírito vivificador. Peçamos a Deus que o Espírito Santo faça essa igreja, esse povo, esses crentes viverem como aqueles ossos que estavam secos e o Espírito do Senhor reacendeu, reavivou. Vamos prosseguindo, porque o tópico 3 fala para nós a doença e a morte de uma igreja. Primeiro, a perda da memória. A primeira doença a atingir a igreja em Sardes foi a perda de sua memória espiritual. Embora vivesse do passado, já não conseguia lembrar-se do que recebera de Deus. Quantos crentes parece que sofrem de amnésia espiritual? Quantas pessoas parece que perderam a memória de quem é Cristo, a memória da sua morte, da sua ressurreição, a memória de tudo que o Senhor já fez através de seu povo, através do seu corpo. A situação de Sardes era mais grave do que a de Éfeso. Esta igreja ainda podia lembrar-se do primeiro amor. A igreja em Éfeso ainda podia se lembrar de onde caíra e voltar ao primeiro amor. Já a igreja de Sardes, né? Essa igreja já estava morta, ela carecia de uma ressurreição. Existem crentes que eles só estão dormindo e precisam despertar. Agora, existem crentes que já estão mortos em delitos e em pecados. Não aceitam repreensão, não aceitam uma palavra, não aceitam uma admoestação. Se a igreja falar, se a liderança falar, ficam irados, se levantam, ameaçam sair dos cultos, dos templos, não fazerem mais parte do rol de membros da igreja. Ora, queridos, será que estamos mortos em delitos e em pecados a ponto de ficarmos ou nos comportar como o Caim, que quando o Senhor Deus falou com ele a respeito do seu pecado, ele fechou a cara, ficou nervoso, respondeu mal ao Senhor Deus, perguntando: será que eu sou guardador do meu irmão? Em outras palavras, eu sei lá do meu irmão? Assim a situação e está a situação de alguns crentes que já morreram espiritualmente. Que em nome de Jesus, se você que está me acompanhando esta mensagem, acompanhando este estudo bíblico, se você estiver morto, eu quero profetizar vida para você agora. A vida abundante, a vida do Espírito Santo de Deus. O desleixo. Essa foi a segunda doença de Sardes, desleixo. Embora não sejamos perfeitos, nossas obras têm que primar pela excelência. Não podemos ser crentes desleixados, relaxados espiritualmente, deixar as coisas de Deus e acontecendo de qualquer maneira. Não. Primemos pela excelência. A Bíblia Sagrada fala que se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. A perfeição da igreja de Cristo só é possível se amarmos o Cristo da igreja. E para finalizar, o descaso para com o remanescente fiel.
No necrotério de Sardes, havia alguns crentes que ainda respiravam, meu Deus, e o Senhor estava preocupado com eles. Deus estava dizendo: seja vigilante, confirma o restante que estava para morrer. Olha que coisa. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Jesus queria preservar a vida daqueles poucos homens e mulheres que não haviam contraído as moléstias deste século, tais como orgulho, rebelião, adultério, fornicação, heresias, roubo, cobiça, calúnia. Queridos, é hora de confirmar os que ainda respiram. Confirmemo-los através da palavra de Deus, da oração, da comunhão dos santos e do serviço evangelístico e missionário. Se o anjo da igreja em Sardes não cumprisse os seus deveres, o Senhor Jesus o ameaçou: riscarei o seu nome do livro da vida. Alguns vão dizer que não, a salvação não pode ser perdida. As pessoas que recebem o seu nome no livro da vida não se apagam jamais. Então, por que Cristo disse: riscarei o seu nome do livro da vida? Veja, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Sabe o que isso significa? A morte espiritual é a separação eterna de Deus. A vida eterna é a união eterna de Cristo e a sua amada igreja. Desempenhar o ministério cristão de forma relapsa e profana pode levar o obreiro a comprometer a própria salvação. Diz a Bíblia que maldito aquele que tratar a obra de Deus relaxadamente. Cuidemos da nossa saúde espiritual para que não morramos, e sim vivamos em plena harmonia com o santo evangelho de Cristo, de Deus nosso Pai, do Espírito Santo, com a igreja de Jesus. Deus abençoe você, continue estudando, continue lendo os versículos no capítulo 3, na carta à igreja de Sardes, e peçamos a Deus: reaviva sua igreja de novo. Paz e graça. Até o próximo domingo, se Deus